Então nós vimos que esses capacitores internos, CBC, CBE, CCE, esses capacitores eles basicamente são os responsáveis por limitar a frequência de operação em altas do seu transistor. O problema é o seguinte, quando você for comprar um transistor, quando você for escolher um dispositivo, esses valores aqui, eles geralmente não são informados no datasheet. Eles não são informados. O que é informado para a gente no datasheet é um negócio chamado FT. Essa é a chamada frequência de transição, Transition Frequency. Tem várias definições conforme o fabricante usa, mas basicamente você pode imaginar como se fosse a frequência na qual o ganho se torna 1. Ou seja, o transistor já não consegue mais responder, amplificar o sinal devido a essas capacitâncias. Ou seja, ele é um subproduto, na verdade o FT ele é um subproduto que engloba o efeito de todos esses capacitores. Por que esse FT é um negócio que tem que ser levado com um certo cuidado? Porque geralmente o pessoal usa o FT para medir a configuração base comum, que é a configuração particular que dá o maior ganho, que vai a frequências que atinge frequências mais altas. Ou seja, eles escolhem a melhor configuração para beneficiar o produto deles. Bom, na prática, a gente costuma a usar a frequência máxima que você pode usar o transistor, seja MOSFET, bipolar, mais ou menos como sendo o seu FT dividido por 3. Então você vai pegar a frequência de transição do datasheet do seu dispositivo e vai dividir por 3, é mais ou menos o máximo que você pode usar. Então, por exemplo, o 2N2222, que é um transistor bipolar que a gente usa bastante, eu peguei aí um datasheet em particular na internet, tem um FT de 250 MHz. Ou seja, você pode usar aí até uns 80, 100 MHz, como amplificador até uns 80, 100 MHz. O 2N3866 já é um transistor mais caro, um pouquinho mais caro que o 2222, ele por sua vez tem um FT, de novo, um datasheet em particular que eu achei na internet, de 300 MHz, então você conseguiria usá-lo até 100 MHz. Ou seja, até 100 MHz ele consegue amplificar. Certo? Então, esse FT é o parâmetro que nós olhamos na prática para escolher entre um dispositivo ou outro. O que acontece é o seguinte, há uma queda, né, dentro do transistor, o beta ou HFE, ele cai com frequência. Ele cai com a frequência. Ou seja, o seu HFE ele pode ser escrito como o HFE máximo, que acontece em frequências médias, como nós já vimos 1 kHz por aí, 1 menos J, F beta, onde F beta é a frequência de corte, né? F beta é a frequência de corte, os 3 dB do seu beta, ou seja, onde que o seu amplificador, onde que o seu transistor já não consegue mais responder. Então tem vários outros efeitos aí, de novo, que são englobados pelo nosso FT. O nosso modelo de transistor, né, no caso bipolar, esse modelinho aqui, como nós falamos várias vezes, ele tem que ser levado em consideração, como sendo um modelo simples, né, aqui base, coletor e aqui emissor, um modelo simples. Você pode perceber que esse modelo aqui de pequenos sinais, não tem nenhum desses efeitos que nós falamos. Então, desenhando aqui, o modelo de Jacoletto, que é um modelo um pouco mais complicado, um pouco mais completo que aquele lá que nós usamos, ele tem o seguinte desenho. Ele tem os seguintes componentes. Aqui eu tenho a base, e aqui eu tenho o elemento RB. Esse elemento RB, na verdade, a base interna está aqui e a base externa está aqui. Ele chama-se uma resistência de contato. Aqui eu tenho VP e aqui eu tenho um resistor chamado RP. Então, aqui eu tenho CP,
ou o nosso CBE. E aqui, em vez do circuito ser aberto, nós temos um resistor RMI e aqui o nosso capacitor CMI ou CBC. E aí aqui nós chegamos no nosso coletor, temos o nosso RO e aqui a nossa fonte de corrente beta e B. Então, esse é o modelo mais complicado, mais completo do que aquele nosso modelo de pequenos sinais. Se você for ver o Multisim, o Proteus, os modelos de Spice, eles são bem mais sofisticados que os nossos que nós usamos aí. Ainda bem mais sofisticados que esse. Mas aqui você já percebe que existem esses capacitores, esses resistores extras aí. O que eu queria chamar a atenção é para isso aqui, ó. Se você for ver, entre a base e o coletor, você vai ter o que? Esse resistor e esse capacitor aqui. Esse aqui é o RMI e esse aqui é o CPI. O que acontece aqui? Se você for pensar, olhando aqui em cima, o seu sinal, de novo, chega aqui, e em vez dele descer aqui para baixo, ó, e ser amplificado, porque o IB, que é essa fonte de corrente controlada, o parâmetro IB é esse aqui. Em vez da corrente seguir aqui para baixo no roxo, ela vai seguir aqui para cima, porque ela vai enxergar esse curto no CMI. Ou seja, quando a frequência sobe, o nosso CMI vira curto, e aí o seu circuito não amplifica mais. Com isso, nós podemos escrever o nosso F-beta, que nós falamos acima, que é a frequência de corte, como sendo 1 sobre 2π, Rπ, a soma do Cmi com o Cπ. Outro jeito que a gente pode aproximar é o seguinte, 1 sobre 2π, o beta nas frequências médias, que é aquilo que a gente mede, que é o beta máximo, Re, Cmi mais Cπ. E aqui eu chamo a atenção para essa equação, ó. Se você for olhar essa equação, vamos analisar termo por termo. Esse aqui depende do seu dispositivo, esse aqui depende do seu dispositivo, ou seja, se você quiser um beta maior e capacitores menores, você vai ter que gastar mais dinheiro. Agora, se eu for prestar atenção aqui, aparece esse termo chamado RE. O que é o RE? Tensão VT sobre IC quiescente, ou seja, 26 mV sobre ICQ. Então, o F-beta, que nós escrevemos como 2π beta médio, o RE, ele vai aparecer aqui, ó. Então, o que você percebe? Existe uma relação direta entre a corrente quiescente e a frequência do beta. Então, se eu quiser com que o meu amplificador atinja frequências mais altas, como nós falamos, é interessante você usar o ICQ maior. Então, entre a opção de ter uma corrente de coletor quiescente de 10 mili e 100 mili e 50 mili, você vai escolher 50 mili porque vai beneficiar a frequência máxima de operação do seu transistor. Claro que o consumo também vai aumentar da mesma forma. Certo? Isso aqui é muito importante. Aumenta a corrente de bias, você aumenta a frequência de operação. No caso dos MOSFETs, a gente usa muito Power MOSFET para chavear cargas. Nós falamos aí os IRF da vida, eles conseguem chavear cargas altíssimas, tensões altíssimas. O Power MOSFET aqui, no caso, você tem que tomar muito cuidado, porque o MOSFET, como nós desenhamos antes, eles têm uma camada de óxido aqui. E essa camada de óxido, na verdade, é um capacitor. Tudo que nós falamos para os bipolares também vale para os FETs, seja JFET, seja MOSFET. Então, o MOSFET, na realidade, ou JFET, o modelo real dele é um negócio assim, CGD, CGS, aqui é a tensão gate source, aqui é a fonte controlada, esse aqui é o nosso RDzinho, e aqui eu tenho os nossos terminais. Além disso, nós temos aqui
o capacitor CDB e aqui nós temos o nosso capacitor CSB. Esse B é o bulk, né? É aquilo que nos amplificadorzinhos aí integrados, no 40007, você liga no ground, certo? Então você tem todos esses amplificadores, esses capacitores atrapalhando o seu sinal. E esse capacitor aqui, CGS, é o que eu acabei de falar. É esse CGS que está, né, respondendo pelo óxido, pela camada de óxido. Então o sinal que chega aqui, vamos supor que seja um pulso bem rápido, ó, no caso de um Power MOSFET, a parte do espectro no tempo que é responsável pelas transições, lembrando, as transições do seu pulso no tempo são a parte de alta frequência, não vão ser amplificadas, elas vão ser curto-circuitadas por esse capacitor. Então, na realidade, na saída, por isso que na saída você vai ter um sinal arredondado. Por que você tem esse sinal arredondado? Porque as altas frequências não foram amplificadas, as altas frequências foram curto-circuitadas por esse CGS. Tá bom? Então, sempre tem que levar em consideração aí a resposta em frequência. E como vocês estão vendo, não só falar em alta frequência, nós estamos falando em radiofrequência, em wireless, também quando nós falamos em chavear pulsos. Chavear pulsos é muito importante você escolher, por exemplo, entre um Power MOSFET, entre um bipolar, entre um IGBT, qual dos dispositivos que tem uma resposta em frequência boa o suficiente para responder a essas transições. Isso aqui é potência, né? Isso aqui é potência, é ligar e desligar uma carga. Às vezes o seu dispositivo não é rápido o suficiente e você acaba saindo com uma onda arredondada na saída. O que é terrível do ponto de vista, às vezes, de chaveamento, você não conseguir chavear rápido o suficiente. E a mesma coisa como nós falamos antes, né? E o mesmo vale para as chamadas cargas capacitivas. Se você tiver o seu dispositivo aqui, né, o seu MOSFET aqui, ó, isso aqui é o RD, você colocou um sinal aqui VIN, que é igual ao VGS, e se você tiver ligado aqui na saída um capacitor CL, esse capacitor CL, essa carga capacitiva, vai fazer com que o seu VE seja zero para frequências subindo. Mesma coisa, o seu sinal é assim na entrada e o seu sinal na saída fica arredondado. Todos os dispositivos lógicos, TTL, CMOS, etc., eles sempre colocam qual é a carga capacitiva máxima que você aguenta. Por quê? Porque se você tiver um chip digital e a sua trilha for muito comprida, né, a sua trilha de circuito impresso for muito comprida, essa trilha tem capacitâncias associadas e essas capacitâncias vão se comportar como uma carga e eventualmente o seu chip aqui 74XX pode não aguentar, não suprir essa carga da maneira como você imagina. De novo, você quer isso e você tem isso. Qual é o problema de ter uma onda quadrada? O problema de ter uma onda quadrada é o seguinte: o problema de ter uma onda redonda é o seguinte: na onda quadrada eu sei exatamente onde é a transição de um para o outro. Na onda redondinha, eu já não sei. Ou seja, eu mando uma série de pulsos, um sinal aqui de 0, 1, 0, 1, 0, 1, e na saída eu não tenho, eu tenho algumas indefinições. O que significa isso do ponto de vista de comunicação de dados? Eu mando 10 megabits por segundo e retorna 5 megabits por segundo no final da placa. Por quê? Porque ela não está funcionando direito. O que acontece? Vocês sabem muito bem, eu tenho que reenviar o pacote de dados, pedir para reenviar, porque chegou com defeito, e nisso aí o seu tráfego de dados cai abruptamente, o que ninguém quer. Então, a resposta de frequência alta não serve só para coisas de telecomunicações, de wireless, de antenas, nada disso. Também é muito importante em processo, né, de você ligar e desligar cargas, integridade de sinais para sinais digitais. É uma placa com sinais digitais, você tem que tomar muito cuidado para não ter essas ondas arredondadas.